Boa noite, pessoal. Estamos retomando o GFUT Convida, nosso primeiro encontro desse semestre, e vamos retomar também de uma pegada um pouco diferente. Há um tempo atrás, alguns semestres atrás, nós fizemos uma entrevista coletiva com torcidas antifas de Belo Horizonte, e hoje a gente vai voltar também com essa pegada um pouco fora da academia e receber aqui duas convidadas de torcidas de mulheres, uma de São Paulo e a outra lá de Pernambuco, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o formato desses agrupamentos torcedores, e em específico aqui o caso desses agrupamentos femininos. Bom, alguns recados de sempre. Hoje a gente não vai ter, então, uma fala inicial. O chat está aberto para quem quiser mandar perguntas, se inscrever também para fazer perguntas posteriormente, ao longo do que a gente for conversando. Nós vamos fazer como se fosse uma entrevista, criamos um roteiro. A Marina vai disponibilizar no chat também o link para presença, para aquelas pessoas que quiserem o certificado, que nós enviaremos por e-mail posteriormente. Então, quem precisar do certificado, quem quiser o certificado, só assinar a lista de presença que a Marina vai mandar um pouco mais para frente no chat. Tá certo? Lembrando também que essa gravação fica disponível no YouTube depois, a gente faz uma pequena edição, então, assim, tem um período aí de vácuo até ela estar disponível. E aí, depois, também lembrando que o GFUT Convida acontece todos os meses de letivo, né, todos os meses letivos da UFMG, com convidados variados, para a gente debater aqui sobre futebol, sociedade e tudo mais. Bom, queria primeiro dar boa noite para as nossas convidadas. Vou trazer primeiro aqui a Vitória. Vitória, boa noite. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui representando a torcida organizada das Timbuzeiras, né? E falar um pouco sobre mim, né? Sou de Pernambuco, torcedora do Náutico, apaixonada por futebol, amante, imagino como vocês também aqui. E, assim, estou ansiosa para esse bate-papo, vai ser algo muito bacana. Espero que a gente possa falar diversos assuntos e que possamos nos conhecer, né, também por aqui. Ótimo, obrigada pela presença, Vitória. Queria chamar também aqui nossa outra convidada, Ana Lu. Boa noite, Ana Lu. Podia se apresentar, por favor? Boa noite, Renata. Boa noite a todos do GFUT. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Meu nome é Ana Lu Tomé, eu faço parte, eu sou cofundadora do movimento Toda Poderosa Corintiana, aqui em São Paulo. Espero contribuir um pouco aí, né, para a gente falar um pouco mais sobre esse universo feminino dentro do futebol, que é considerado aí um dos esportes mais machistas no Brasil, e a gente está conseguindo conquistar aos poucos o nosso espaço. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada, Ana Lu, obrigada por aceitar o convite também. Vou começar com você. Você disse que é cofundadora do movimento Toda Poderosa Corintiana. Você podia contar um pouquinho sobre a história, de como que foi a formação, como surgiu, quando do movimento, por favor? Ah, sim. Bem, dentro do Corinthians existe o Núcleo de Estudos do Corinthians, né? Que a abreviatura é NECO. Então, tem o NECO Corinthians, que é um grupo de estudos com jornalistas, torcedores e tudo mais, e eles fazem apresentação lá no Teatro do Corinthians, né, com vários temas. Em 2015, eles fizeram uma apresentação sobre a democracia corintiana, depois fizeram uma apresentação sobre o racismo, e aí eles pensaram em chamar um grupo de mulheres corintianas para apresentar o NECO Mulher, um núcleo de estudos sobre a mulher torcedora, sobre a corintiana. Eu fui uma das pessoas, né, convidadas para montar esse núcleo de estudos, isso no finalzinho de 2015, e nós íamos fazer a apresentação desse NECO Mulher
em março de 2016. Bem, quando eu e mais 9 meninas, a gente começou, né, a fazer o levantamento sobre a mulher corintiana, o que a gente percebeu? Que a mulher corintiana sempre esteve presente, mas nunca escreveram a história da mulher corintiana, da torcedora, né? Sendo que em 2015 foi feito no Ibope uma pesquisa onde 51% da torcida do Corinthians são mulheres, ou seja, nós somos maioria. Agora, o ano passado foi feita uma nova pesquisa e já somos 53%, ou seja, as mulheres são maioria na torcida do Corinthians, mas aonde elas estão, né? Nunca foi contada a história delas, elas nunca tiveram um espaço. E aí, quando a gente fez essa apresentação em março de 2016 sobre a mulher corintiana, nós fizemos esse levantamento mesmo. Nós somos minoria no fiel torcedor, somos minoria nas torcidas organizadas, em cargos, né? Diria assim. Dentro do clube associativo, somos minoria. Normalmente, nós somos dependentes do sócio, né? Do clube social. Não temos grandes cargos dentro do Corinthians. Então, nós contamos toda essa nossa história no Neco Mulher. E, nesse dia, a gente pensou assim, bem, vamos começar a escrever a história da mulher corintiana a partir de hoje? Vamos montar um movimento para a gente reunir essas mulheres? Bora. Então, a gente montou no Facebook o movimento Toda Poderosa Corintiana, em março de 2016. O movimento Toda Poderosa Corintiana não é uma torcida organizada, né? Mesmo porque o movimento Toda Poderosa Corintiana, ela tem mulheres de torcida, mulheres torcedoras comuns e até seguem a gente torcedoras de outros clubes. Então, o movimento Toda Poderosa Corintiana, na verdade, é um movimento feminista para ajudar, lutar, né, pelos direitos da mulher corintiana. E depois, ao longo aí da nossa conversa, eu vou falar também que não é só sobre a mulher corintiana, né? O movimento Toda Poderosa Corintiana, ela está presente em várias questões, até de outros clubes. Quando nos pedem ajuda, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então, foi assim que o movimento Toda Poderosa Corintiana começou. Começou da necessidade de começar a escrever a história da mulher corintiana como torcedora, como jogadora, como funcionária do Corinthians, e lutar pelos nossos direitos e escrever a nossa história a partir de então. Vocês não se consideram torcida organizada, mas vocês se consideram um movimento de torcedoras, então, é isso, né? Sim, sim, porque assim, eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo é muito difícil, hoje em dia, você criar uma torcida organizada. Porque aqui no estado de São Paulo, o que eles mais querem é acabar com as torcidas organizadas, entendeu? Então, já tem um movimento muito grande para acabar com um pouco que tem de torcida organizada. E nós, como um movimento Toda Poderosa Corintiana, a gente pensou o seguinte: se nós nos tornássemos uma torcida, que já ia ser difícil, porque provavelmente não iam aprovar mais uma torcida do Corinthians, nós iríamos ficar muito limitadas. Porque a gente quer abranger todo mundo, todas as torcedoras, né, do Corinthians, independente de que torcida organizada ela está, ou se ela é torcedora que nunca foi ao estádio. Tem muito isso, né? Entre as mulheres, muitas mulheres nunca foram ao estádio, nunca tiveram condições de chegar até o estádio. É muito mais difícil para uma mulher chegar a isso. Então, na verdade, a gente nunca passou pela nossa cabeça fazer uma torcida organizada.
mesmo porque o Corinthians já tem grandes torcidas organizadas que fazem o papel dela. E o papel do movimento Toda Poderosa Corintiana é abranger todas as torcidas organizadas e todas as mulheres que não têm condições de ir ao estádio, que vão, mas não participam de torcida organizada. A gente não pode esquecer que muita gente pelo mundo, nem no Brasil, pelo mundo, né, é corintiana, gosta de assistir o jogo, mas não se sente representada. Então, o movimento Toda Poderosa Corintiana está para isso, para atender todas, todas. Vitória, pode contar para a gente, então, um pouquinho do surgimento das timbuzeiras, por favor? Então, as timbuzeiras surgiram em 2016. Foi um grupo de amigas em que iam ao estádio e não viam a presença da mulher no estádio, né? E nisso surgiu a ideia de criar as timbuzeiras, né? Foi o primeiro movimento feminino do Náutico, do clube, e um dos primeiros do estado de Pernambuco, no caso. Inclusive, acho que foi o primeiro. Logo em seguida, isso abriu portas para outros grupos, como a Elas pelo Esporte também. E o grupo surgiu de uma forma em que a gente não esperava a repercussão, vamos dizer assim, né? O apoio. No mesmo ano, 2016, eu entrei no grupo, já fazem 6 anos que eu faço parte. E na época eu lembro que eu ia para jogo com meu pai, porque eu não conhecia mulheres que iam ao estádio assistir, e eu era muito nova também, eu tinha 14 anos, então tinha o receio do meu pai também de deixar eu ir com o grupo, sem saber quem era, que toda a questão de segurança, porque de certa forma tem a torcida organizada, realmente é violenta, então que tem um receio. E aí quando eu conheci o grupo, tive a oportunidade de conhecer as meninas, me envolvi com elas, e assim, hoje o grupo, nós temos 25 integrantes, se eu não estou enganada. Nós participamos de forma ativa no clube, né? Então, assim, a gente tem a nossa presença sempre. Nós somos não só somos a primeira torcida organizada feminina, entretanto, já existe outra também, isso também deu portas para outras meninas criarem outros grupos também, tem as Timbuninas, que também é do Náutico, e é muito bacana ver o nosso espaço aumentando cada vez mais dentro do estádio, ver o respeito que a gente tem dentro do estádio, e chamar também outras garotas para poder viver isso que a gente vive, essa emoção, né, essa paixão que a gente tem pelo futebol, porque, como a Ana Lu falou, né, muitas não têm nem a chance de ir ao estádio, não sabe como chega, com esse receio, realmente, como eu já conversei com muitas. Hoje eu trabalho diretamente com a internet, né? Eu falo de futebol. E eu já recebi diversos directs de meninas falando: ei, posso ir para o estádio contigo? Eu nunca fui, e eu tenho medo, eu tenho receio. Porque a visão de algumas é diferente do que realmente é, entendeu? Então, assim, dar essa oportunidade, chamar para se juntar com a gente. Não é só o nome Timbuzeiras, não é só um bonézinho que a gente usa, mas são as ações que a gente faz, a ajuda que a gente leva, assim, não só para a torcida alvirrubra, né, não só para a torcedora do Náutico, mas também compartilhando nossa experiência com outras torcidas, com outras torcedoras. Então, assim, é muito bacana nossa ação, e até hoje vem crescendo, a gente vem tendo esse reconhecimento, que é muito bacana também, ter esse reconhecimento da torcida e também de torcedores de fora. E é muito gratificante o nosso papel, né, como mulher e torcedora. A Ana Lu falou que em São Paulo é um pouco mais burocrático essa questão de se registrar enquanto torcida organizada. Você se disse torcida organizada, é isso mesmo? É diferente um credenciamento aí, não sei. É porque aqui nós temos a torcida organizada, que é do próprio clube, né, que tem tem a jovem, que é do esporte,
tem a do Santa, tem a do Náutico, que realmente são essas que a gente vê com uma repercussão, que de vez em quando aparece brigas e tudo mais. Tem que ter outras torcidas aqui, que é a UPN, que é uma torcida organizada, tem a Centenários, que é também uma torcida organizada. E nós, timbuzeiras, nos intitulamos assim também por sermos já dentro do clube, e a galera tem um respeito muito grande pela gente. Nós nunca nos envolvemos em nada que fosse causar algum tipo de problema direto ao clube. Então, apesar da pessoa também abolir esse termo torcida organizada, né, pela visão que se tem, nós podemos nos considerar assim pela forma que nós vivemos o time, vamos dizer assim. E vocês se organizam internamente, assim, existe uma hierarquia, existe eleição de presidente, existe esse tipo de movimento? Então, no nosso movimento, nós temos um grupo à parte, né, que são formados por 6 meninas, incluindo eu, que nós somos coordenadoras, vamos dizer, do grupo. Tanto que é por isso que o grupo já é menor, nosso grupo tem 25 meninas, por mais que a gente dê a oportunidade para... A gente chame outras meninas, chame de fora, mas é por conta que, como nós temos postagens diárias, nosso Instagram, inclusive, para quem não segue, é @timbuzeiras, e lá a gente tem postagens diárias como 99% e 1%, que é o melhor em jogo e o pior em jogo. Nós temos chamadas, temos ações específicas, então a gente gosta na verdade, a gente chama meninas que estejam disponíveis para também comentar sobre. Então, assim, no estádio, quem estiver querendo ir, quem tiver interesse de se juntar conosco, é só mandar uma mensagem, entendeu? Agora, como a gente trabalha de certa forma, nós fazemos nossas postagens, temos a nossa organização, o cronograma e tudo mais, então é necessário ter pessoas para organizar e pessoas para poder botar em prática também, vamos dizer assim. Então, existe essa organizaçãozinha também. E aí esse grupo menor que, em teoria, aí toma as decisões de rede social, de posicionamento, como que são organizadas essas decisões? Vocês dialogam ou existe uma pessoa que vai decidir? Como é? Não, a gente dialoga, nós, apesar de sermos um grupo à parte, né, nós falamos entre a gente antes de qualquer coisa, tipo, supondo, quando vocês entrarem em contato com a gente. Então, a gente falou primeiro nesse grupo à parte, e depois a gente soltou no grupo principal, né, falando, gente, então, nós vamos ter todos de acordo e tudo mais, porque a gente gosta realmente de que possamos incluir todas, por mais que existem pessoas que estão há mais tempo, que acabam tendo uma responsabilidade a mais em relação ao clube, mas é importante que todas possam se manifestar, deem sua opinião, e que a gente possa compartilhar realmente, porque eu acho que o intuito desse grupo é acolher as meninas. Então, com essas atitudes, assim, da gente chegar, da gente compartilhar essas coisas, tipo, por mais que algumas não, às vezes algumas vão para o estádio e não sejam reconhecidas como timbuzeiros, vamos dizer assim, e algumas sejam, existe essa diferença. Então, me vem no estádio já sabe, ela é das timbuzeiras, mas tem outras meninas que não sabem. Mas a gente não quer isso, a gente quer que realmente a gente possa se unir e dar esse conforto a elas de, ó, estamos aqui, vamos compartilhar o que tem, porque a gente tá pelo Náutico, a gente não tá só pelo nome das timbuzeiras, né, mas pelo clube. E como que é aí no Toda Poderosa Corintiana, Ana Lu? Existe uma organização hierárquica? Alguma pessoa concentra as tomadas de decisão? Isso é, de alguma forma, mais dialogada? Como funciona? Na verdade, o movimento Toda Poderosa são 9 mulheres, né? Que são as cofundadoras. Essas 9, a gente tem jornalistas, advogadas entre essas 9, e qualquer decisão que a gente toma é entre nós. Por quê? Porque, na verdade, assim, como nós somos um movimento, então, na verdade, nós somos muito ações mais políticas, né? Inclusivas, e lutar também pelos direitos da torcedora, qualquer tipo de problema que ela tem, a gente corre atrás. Então, qualquer decisão é feita entre nós, entre as 9, né? E, assim, nós, no Facebook, a gente tem mais de 11 mil pessoas nos seguindo no Facebook, no Instagram, mais de 4 mil. Então, assim,
cada torcedor, ela vai no seu setor, vai assistir na sua torcida e tudo mais, só que acompanha o movimento da Poderosa Corintiana. Quando tem algum problema também, corre para nós, né? Olha, aconteceu isso e tudo mais, vocês podem ajudar a gente. Então, é dessa forma que a gente faz aí o nosso gerenciamento. Ana Lu tocou num ponto interessante, que é a questão da politização, né? Então, assim, o movimento Toda Poderosa Corintiana é muito bem marcado politicamente, você já disse aí que é um movimento feminista e Sim. tudo mais. E, Vitória, como que acontece aí com vocês? Vocês também se caracterizam enquanto uma torcida organizada politizada? Vocês fazem alguma ação nesse sentido? Sim, a gente faz diversas ações, como essa que a Ana falou. Então, porque muita gente tem essa visão que por falar de futebol vai ser apenas no meio do futebol, mas não, então a gente sempre posta quando ocorre algum caso específico no futebol, de machismo, algum caso até fora mesmo do futebol, e não só o tema relacionado a mulheres, mas também racismo, homofobia. Então, a gente sempre está fazendo esses posts e levando esse tipo de conteúdo. Acho que é bastante importante, como porta-voz, falar e direcionar isso não só a um público, mas mostrar que a gente está ali para defender diversas causas. Então, estamos, sim, sempre postando coisas, a gente, quando ocorre qualquer coisa que não nos agrada, como ocorreu há uns dias atrás, não lembro agora qual foi a situação, mas aí as meninas mandaram no direct e fez, gente, ó, eu acho importante a gente falar sobre esse assunto, fiz, não, vamos falar, a gente fez um post sobre, então é importante a gente se posicionar, falar sobre, porque, como você falou no começo, ainda é um ambiente muito machista, né, então, assim, nós, como porta-voz, e como a gente tem o respeito da torcida, eles começam a olhar de outra forma, algumas opiniões, algumas questões que talvez, se não existíssemos, seria diferente, entendeu? Então, por isso que eu acho que é importante a gente se posicionar, falar de diversos temas, abordar essa questão, porque faz diferença. E você disse também na apresentação da torcida que vocês têm relações de proximidade com o clube. Como é essa relação? Quais relações são essas? Assim? Então, a gente tem uma raiva, eu acho que quem trabalha diretamente com futebol, assim, diretamente com o clube, coisa do tipo, tem umas raivinhas de vez em quando. Mas em relação a ações, dependendo da ação, Dia das Crianças mesmo, a gente teve já apoio do clube, ações Dia das Mulheres, então assim, a gente vê que o clube, ele chama para algo específico, faz algum post direcionado ao grupo, é importante também isso, né? Então, assim, também quando a gente precisa de alguma questão de, a gente está precisando de uma divulgação para uma ação específica, eles estão dispostos muitas vezes, não só o clube, às vezes nem é tanto o clube, mas os jogadores também. Então, a gente tem um carinho muito grande vindo dos jogadores, que é bastante importante isso, né? Esse apoio. Então, a gente tem alguns jogadores que são importantes para o nosso clube, que a gente sabe que tem uma força dentro. Então, a gente envia, fala, ajuda a gente aqui divulgando essa causa, ajuda a gente divulgando. A gente faz muito o Dia das Crianças, a gente faz Natal, que a gente vai para abrigo, ou a gente faz algum tipo de doação. Então, assim, é bem bacana essa questão de clube, né? O clube mesmo, o Náutico, e as Timbuleiras. Tá, e aí eu queria saber das duas, aí pode começar a Vitória, já que já está falando, sobre, já que são grupos muito bem posicionados politicamente, em prol desses grupos marginalizados socialmente e tudo mais, como que é a recepção das outras torcidas, assim, tanto do Náutico quanto do Corinthians, em relação a vocês? Então, eu acho muito bacana isso. A gente tem um vínculo bem interessante com as meninas as torcedoras do Bahia. Não lembro agora o nome do grupo deles, Tricolinas, algo assim, não lembro ao certo como é. E aí elas são maravilhosas com a gente, e é muito bacana essa troca que a gente tem. Até mesmo com elas com o esporte, que são as torcedoras do esporte aqui, né, de Pernambuco.
Por mais que seja rival direto, né, Náutico Sport, a gente sabe da rivalidade, mas a gente tem uma boa convivência nessa questão de precisa de alguma coisa, pode falar, tem alguma campanha específica, tem alguma entrevista, então elas entram em contato. E em relação à torcida, sem ser a torcida feminina, é algo bem bacana também. Hoje em dia, há um tempo atrás, quando surgiu as Timbuninas, a torcida alvirrubra, né, muitos torcedores do Náutico acabaram criando uma rivalidade feminina, que nunca existiu da nossa parte, nem da parte das meninas. Inclusive, hoje nós somos amigas, nós temos contato direto, mas quando surgiu, a galera ficou, eita, então, querem copiar vocês, isso e aquilo. E a gente sabe que isso não existe, que, muito pelo contrário, é sempre muito bem-vindo, entendeu? Uma ideia como essa, porque atrai ainda mais mulheres e dá mais oportunidade. Então, assim, hoje, nosso espaço é um espaço muito bacana dentro da torcida e fora também, aqui no estado, aqui em Pernambuco, as timbuzeiras são conhecidas não só pela torcida do Náutico, mas as torcidas rivais. E aqui no Nordeste, vamos dizer que é onde a gente tem a maior visibilidade. É bem bacana, a gente tem contato direto com outras torcidas também, e é muito bacana essa troca. E você, Ana Lu? Vamos lá. Bem, eu antes de começar com o movimento Toda Poderosa Corintiana, eu sou associada aos Gaviões da Fiel há muitos anos, né? Porque foi uma maneira de eu poder ir a jogos, porque a minha família toda torce para a Portuguesa, só eu nasci corintiana, então me associei aos Gaviões da Fiel para ter companhia, né? E aí depois aconteceu o movimento Toda Poderosa Corintiana. Eu lembro que no dia que nós começamos com o movimento Toda Poderosa, nós já começamos com um grupo fechado com mais de 300 mulheres no Facebook. E aí nós sentimos necessidade de montar uma página do movimento Toda Poderosa. E nesse dia, olha, eu e as 8, nós não dormimos, porque veio uma enxurrada de comentários, tipo, o Corinthians não pertence a vocês, vão lavar uma louça, ai que saco essas feminazes agora aqui, sai para lá, vocês não entendem nada de futebol, nananana. Então foi assim, no começo foi uma enxurrada de homens enlouquecidos. Como assim? Um movimento feminista dentro do meu Corinthians, porque muitos homens têm isso, o futebol é deles, né? No Brasil, é um esporte masculino, agora que nós estamos começando a quebrar esse tipo de barreira, mas até então era um esporte masculino. O homem chega para a esposa e fala, olha, sábado eu vou jogar um futebol com meus amigos, e tchau. Ele não chega e fala, olha, sábado eu vou jogar um futebol, vem você com as crianças, enquanto eu jogo, você fica... Não, né? Então, o futebol é um esporte muito masculino. E quando o movimento começou, foi uma loucura, porque eles não queriam, de jeito nenhum. Mas a gente falou, bora, a gente já sabia disso, com certeza. Eu sou de arquibancada, eu sou de uma época que mulher, quando eu ia para a arquibancada lá do Corinthians, eu tinha que ser a primeira a chegar e a última a sair, e não podia levantar para ir para o banheiro, porque a torcida tinha um canto para as mulheres. Well, B da Fiel. Qualquer mulher que levantava para ir no banheiro ou chegava, os caras começavam a cantar isso. Então, era horrível para nós. A gente se vestia que nem homem. Tinha que ser camisetona, moletom, porque a gente não podia chamar a atenção da torcida. Então, eu sou dessa época. Então, quando começou no Facebook, o pessoal, ai, nossa, o Corinthians não pertence a vocês, vai lavar uma louça. Eu li e falei assim, cara, isso daí eu escutei a minha vida inteira. A minha própria família. Porque, assim, na minha família, quando eu tinha um churrasco, o meu pai, meus tios, meus primos ficavam do lado da churrasqueira falando de futebol. E as minhas tias, primas, ficavam na cozinha falando de novela.
E eu lembro que aos 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu ficava com os meninos, eu ficava com os homens do lado da churrasqueira, falando de futebol. Eu não ficava na cozinha falando de novela, eu nunca gostei de novela. Então, eu sempre tive esse problema, né? Eu tenho 52 anos, sou da década de 70. E de lá para cá, muita coisa, nossa, melhorou muito, muito, muito. Hoje em dia, eu consigo sentar numa roda de homens e falar de futebol. Antigamente, não. E em 2016, quando o movimento Toda Poderosa começou, os homens levaram um choque. Um choque. O que é isso? O que vocês querem? Né? Deixem o nosso futebol em paz. E aí a gente teve um lance muito significativo, que aí a gente mostra o nosso poder. Porque até então a gente não sabe o poder que a gente tem como mulher e como torcedora. E foi em 2017, quando o Corinthians lançou uma camisa em homenagem ao título de 77. Era aquela camisa oficial, preta e branca listrada, linda, maravilhosa. Só que eles lançaram só no formato masculino. Só o masculino. E uma menina foi na loja Poderoso Timão comprar e ela queria a versão feminina, né? Que é mais justa, mais curta, né? Quando ela chegou lá na loja, a moça da Nike virou e falou assim: não veio versão feminina, só veio versão masculina. Aí ela mandou um Twitter para a Nike, perguntando quando a segunda camisa oficial vai vir na versão feminina. E a Nike, a pessoa lá da assessoria da Nike, respondeu no Twitter: não vamos confeccionar feminina porque não tem demanda. E ela mandou isso para nós, para o movimento Toda Poderosa Corintiana. Falou: olha a resposta da Nike. A gente assim, mas vem cá, mas qual foi a pesquisa que eles fizeram no mercado de que a versão feminina da camisa oficial não tem demanda? A gente é 51% da torcida, cara. Aí o movimento Toda Poderosa fez, né, uma nota de repúdio nas redes sociais, repudiando e com print do que a Nike tinha escrito, e foi o maior boom, teve milhares de compartilhamentos em todas as mídias, Globo Esporte, Terra, UOL, Gazeta Esportiva, todo mundo compartilhou. A gente mandou para a diretoria da Nike, para a diretoria do Corinthians, ninguém nos respondeu. Mas a resposta foi um mês depois, quando essa mesma moça chegou na loja e tinha a versão feminina. E aí você fala: olha a nossa força. A gente brigou com uma multinacional que faz uniforme para times do mundo inteiro. Imagina o pessoal do marketing falando: olha, tem umas meninas lá, corintianas, lá no Brasil, que estão enchendo o saco da gente, está pegando feio. Por quê? Porque a gente não fez a modelagem feminina. Então vamos fazer. E fizeram. E desde então, de 2017 para cá, nunca mais a Nike deixou de confeccionar a modelagem feminina. E melhor, a Nike fez o hashtag Respeita as Minas. A Nike fez uma camisa para o Corinthians feminino, próprio para o Corinthians feminino, que depois foi para o masculino, uma roxa, aqui assim na golinha, Respeita as Minas. Então, você vê, se a gente lá, em 2017, tivesse ficado quieta, ou se não existisse o movimento Toda Poderosa Corintiana, será que a Nike tinha ganhado tantos e tantos milhões agora com essa hashtag Respeita as Minas, que foi um sucesso? Né? Tudo bem que é vinculado ao futebol feminino, mas será que lá atrás, se a gente não tivesse feito alguma coisa, será que ia ser diferente? E outra coisa, a gente estava falando como é que é a relação do movimento com as torcidas, né?
Bem, eu tentei fazer uma trajetória na minha vida, porque eu falei muita coisa que eu quero mudar dentro do Corinthians, não adianta a gente ficar batendo panela lá fora. Eu tenho que estar lá dentro e tentar mudar alguma coisa. Então, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho fiel torcedor, eu vou nos jogos, sou dos Gaviões da Fiel, frequento a quadra, sou sócia do Corinthians, e aí eu consegui, sendo sócia do Corinthians, a entrar numa chapa para me candidatar a conselheira. E consegui. Então, hoje em dia, eu faço parte do Conselho do Corinthians. E aí, a partir daí que a gente começa a tentar mudar as coisas, né? De lá de dentro para fora. Porque, às vezes, lá fora, e hoje em dia, eu, como conselheira do Corinthians, eu vejo umas coisas inacreditáveis. E aí você começa a entender porque muita coisa dentro do seu clube não dá certo. Umas coisas absurdas, assim, sabe? São conselheiros vitalícios, né? Pessoal da situação, e nada muda, porque é sempre as mesmas pessoas e tudo mais. E, além de ser conselheira do Corinthians, eu tento o quê? Eu tento me aproximar das torcidas organizadas, né? Principalmente dos Gaviões da Fiel, porque eu sou dos Gaviões da Fiel. E dentro dos Gaviões, todo mundo sabe que eu sou do movimento Toda Poderosa Corintiana. E uma coisa muito interessante, hoje em dia os presidentes, os diretores de torcidas organizadas respeitam o movimento Toda Poderosa Corintiana. Muitas vezes é o torcedor comum que não respeita. Mas dentro das torcidas organizadas a gente tem um respeito. Então, isso, e o feminismo, né? E eu sempre falo, hoje em dia, a gente começa a falar sobre feminismo nas torcidas organizadas, que já tem um diálogo. Não, racismo, beleza, também tem diálogo. Não tem diálogo ainda contra a homofobia. Torcida organizada, você não consegue ainda falar sobre homofobia. Não adianta. Vai levar um tempo? Vai. Um dia a gente vai conseguir essa conversa? Vamos. Quanto tempo? Não sei, Ana Lu. Hoje em dia a gente consegue falar sobre feminismo. Então, assim, é um passo de cada vez. Não adianta, como é um esporte muito machista, as torcidas organizadas, pelo menos aqui em São Paulo, são muito machistas, tá? A torcida organizada, a mulher não pode segurar no mastro, não pode segurar numa bandeira, não pode se candidatar a presidente. Tem torcida organizada que só agora, o ano passado, que aceitou conselheira dentro de torcida organizada. Tá? Então, é um universo machista, sim. Mas hoje em dia a gente já começa a falar sobre a importância da mulher, né? E os nossos direitos. E é uma coisa de cada vez. Então, tem que ter muita paciência e tem que amar muito futebol e muito seu clube, né? Para a gente conseguir batalhar aos passos bem lentos, mas a gente vai conseguindo. Vou fazer uma pergunta aqui, até fora do roteiro, mas pegando algumas coisas que você falou, e aí vai para as duas também, vocês respondem aí, se complementem e tudo mais. Você falou dessa questão da masculinização do futebol e tal, e assim, acho que isso espero que seja bem claro para todo mundo. E aí a gente também percebe, quando vocês falaram do surgimento aí do movimento, da torcida, e a gente vê aí também histórias de outros coletivos e movimentos femininos que vão aparecendo, normalmente são histórias assim, não tinha com quem ir, e aí se junta uma rede de proteção, ou então aconteceu um fato pontual que foi um estopim, é o caso, por exemplo, da Grupa, aqui em Minas Gerais, né, do Atlético, que teve o desfile, que foi o caos, e elas se uniram. A gente sempre vê nessas relações politizadas, mesmo que não tenha exatamente uma noção da politização desses movimentos, desses agrupamentos. Dito isso, você também falou sobre essas relações de avanço
dessas pautas dentro das torcidas, sejam elas organizadas ou não, sejam avanços ou não. Mas como que vocês percebem essas pautas sendo colocadas de fato nos debates dos clubes, assim? Principalmente para vocês duas, que são aí de organizações torcedoras de mulheres e que estão com alguma ligação aí, né, proximidade com os clubes, como que vocês enxergam esse assunto sendo debatido lá dentro, sendo debatido por eles? Bem, sou eu começar ou a Vi? Pode começar. Faz. Olha, eu vou falar de Corinthians, né? Que é o que eu conheço. Bem, já começa por aí. São 300 conselheiros no Corinthians, sendo que apenas 11 são mulheres, tá? De 300, 11 são mulheres. Eu e mais 10. Dessas 11 mulheres, eu e mais 2 somos ativas. Então, infelizmente, ainda tem aquela filosofia de a mulher estar lá só como um objeto, assim, né? Tipo, a chapa fala, a gente precisa de uma mulher, né? Então, vamos chamar qualquer uma aí para, pelo menos, né? Então, assim, ainda é muito difícil. Eu tive um problema seríssimo no final do ano passado com um conselheiro que mandou eu arrumar um tanque de roupa suja para lavar, porque eu estava perguntando de algumas coisas, e foi assim, bem complicado. Eu entrei com um processo dentro da comissão de ética dentro do Corinthians, mas não deu em nada, porque o pessoal da comissão de ética é amigo desse conselheiro, é um conselheiro vitalício. Mas, assim, eu consegui, pelo menos, assim, deixar ele uma semana inteira com a cabeça quente, porque toda a mídia estava ligando para ele, querendo saber o que ele tinha feito e tudo mais. Né? Então, infelizmente, ainda a mulher, pelo menos dentro do Corinthians, ela pode estar lá, mas que fique com a boca quieta. É isso. Dentro do próprio Corinthians, da diretoria do Corinthians e dos seus conselheiros, né? Então, a gente ainda tem que quebrar esse tipo de situação, não é fácil. E como a gente vai quebrar? Com mais mulheres dentro do conselho, que agora apenas são 11, né? Mas com mais mulheres dentro do conselho. E nas torcidas também. A representatividade, que nem os Gaviões da Fiel agora, ela tem 2 conselheiras mulheres, os Gaviões da Fiel. Antes não tinha nenhuma, não podia. Agora já tem 2 que foram eleitas, né? E é isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a entrar. E assim, não a gente tem que não conquistar o que é de direito nosso, né? Não quero pegar lugar de ninguém, de nenhum homem. Eu quero o meu lugar, que é meu de direito, como torcedora. E é só assim, com a Vi também, com as meninas, né? São 25 hoje, daqui 5 anos são 50, né? É que nem eu falo, hoje eu sou uma, né? Mas eu espero que daqui 100 anos, as mulheres daqui 100 anos corintianas olhem para 100 anos atrás e falem, nossa, olha, tinha umas meninas lá do movimento Toda Poderosa Corintiana, olha só, elas tinham que lutar por isso, que engraçado e não sei o quê. É isso que eu quero que daqui 50, 100 anos, as mulheres corintianas olhem para trás e falem, poxa vida, alguém teve que começar. É estranho? É. Mas a gente tem que começar, uma hora a gente tem que começar. Vi, é com você agora, Vi. Eu falei, nem sei se eu respondi a pergunta da Renata, mas tudo bem. Concordo 100% agora é com você. Tudo. E assim,
Em relação ao clube, ao Náutico, eu vou falar primeiramente do marketing, assim, nessa questão de mídia social, redes sociais. Então, assim, a gente vê que as pessoas que trabalham em relação ao marketing, a gente vê esse apoio, a gente vê que eles chegam junto nas campanhas, como já foi dito. Agora, falando em relação a dentro realmente do clube, a diretoria, conselheiros, é algo bem complicado. A gente sabe que existem pessoas bem mais velhas dentro do clube, e pelas timbuzeiras serem formadas por mulheres que são mais novas, então, na visão deles, são meninas que não sabem de futebol, ou estão ali para chamar algum tipo de atenção. Ano passado, não sei se vocês chegaram a saber, mas ocorreu um caso terrível dentro do clube. Foi a diretora do futebol feminino, né, das mulheres, da diretoria da mulher, do clube. Ela foi assediada pelo irmão do ex-presidente. E, assim, isso foi um movimento, foi a repercussão, né, aqui, na verdade, foi imensa, saiu nos jornais e todo mundo falando de Tati, que foi a menina, né, e o irmão, ele, do ex-presidente, não lembro o nome dele, mas é o irmão de Edno Mello, ele trabalhava dentro do clube. Então, ele estava ali dentro do clube, ele participava diretamente. E quando surgiu a repercussão, todo mundo, estava perto da época de eleição para diretor, né, de presidencial ali, e falaram que o motivo dela estar falando sobre isso era porque ela era de outra chapa. E isso foi algo que pegou nós, das timbuzeiras, de uma forma... Eu falo aqui, eu fico, sei lá, chega a dar um mal-estar, porque foi uma situação muito complicada. Para nós, ver que nosso clube nossa torcida estava falando algo tão absurdo quanto esse, sabendo que, entendeu? A gente luta diariamente pelo simples fato de estar presente. A gente não quer tomar lugar de ninguém, como a Manalo falou. Nós queremos o nosso lugar. Então, assim, ouvir isso de torcedores que eu conheço, chegar e falar, não, isso é porque ela vai apoiar outra chapa. E ignorar a situação foi algo terrível. É tanto que, não, vamos criar um Náutico, assim, eu acho que um dos problemas do Náutico, dessa diretoria, da diretoria passada, é essa questão de que vamos fazer para ganhar repercussão, mas não por conta da causa. Então, assim, nós temos o Timbu de Chernobyl, aí fizeram o Timbu de Chernobyl, mas a menininha, né? Ela toda com sainha e tudo mais, foi massa, entendeu? Porque de certa forma, uma representatividade, né? Para mostrar, tipo, tem mulher também, assim que a gente vê também que, de certa forma, é mais para chamar a atenção do que pelo movimento em si. Porque quando ocorreu essa situação de Tati, pessoas dentro do clube, o ex-diretor, ele ficou calado, porque era o irmão dele. Ele não ia falar nada que pudesse prejudicar o irmão. E aí, quando aconteceu tudo isso, falaram, não, vamos abrir um espaço para as mulheres, vamos chamar torcedoras que são diretamente ligadas ao clube para poder organizar isso e dar o espaço. Acabou que foi uma proposta que durou uma semana e nunca mais foi falada, nunca foi botada em prática. Por mais que nós ficarmos no pé, postamos hashtag Força Tati, postamos nas redes sociais, precisamos de uma resposta. É isso. E não foi só esse caso que aconteceu, um caso fora do clube também, aconteceu de outra menina que foi assediada por esse cara que trabalha dentro do clube, né, esse irmão do diretor, do ex-diretor, no caso, e mesmo assim, ficou por isso mesmo, e ainda assim tiveram pessoas que olharam e falaram, não, ela falou isso por conta que é época de eleição, né, dentro do clube. Então, isso foi algo que pegou muito a gente. Por ser um movimento de mulheres que lutam diariamente, a gente vai para o estádio, a gente sente o respeito da torcida. E chegar nas redes sociais, ver uma situação dessa e todo mundo ficar calado. Ir para o estádio e ver tantos torcedores que contam com a gente, apoiam, dizem que apoiam a nossa causa e tudo mais. Chegar no estádio, quando ocorre realmente a situação, todos ficarem calados. Então, foi algo que mexeu muito com a gente. E a gente vê muito isso no Náutico, por isso que eu falo que eu acho que muitas vezes a situação do Náutico é muito mais pela mídia
tem realmente ser normal ter essa repercussão, é bacana para o clube, para mostrar que está fazendo, mas assim, não é só mostrar que teve a ideia, é botar em prática e é realmente combater qualquer tipo de machismo, qualquer tipo de abuso, e é o que ainda é complicado dentro do Náutico, principalmente em relação a pessoas que estão, vamos dizer assim, num patamar mais alto do que os torcedores, né? Pessoas que estão na diretoria, pessoas que são conselheiros. Náutico, a gente vê que é totalmente retrógrado o pessoal que trabalha dentro, realmente, entendeu? Assim. E eu não só faço parte das Timbuzeiras, como eu já falei, né? Mas eu sou a torcedora do Náutico, tem maior número de seguidores nas redes sociais, seja TikTok, Instagram, Twitter. Então, assim, para mim é um papel muito grande eu estar presente e tá falando sobre. Porque eu sei que tem outros meninos que se inspiram em mim, e eu sei que tem homens que me escutam e que mudam de opinião também e que querem ouvir um pouco sobre o meu lado. Mas mesmo assim, a gente sente que ainda existe isso, essa barreira e esse preconceito. Inclusive, o Nalo falou algo que me chamou de atenção em relação às camisas, que ele falou da Adidas e tudo mais. O Náutico foi a mesma coisa pela Umbro, que não tinha público, né, para as camisas femininas. E, inclusive, acho que é muito por conta disso que muitas mulheres antes, principalmente, há uma coisa de 5 anos atrás, ficava com receio de ir para estádio, mas que falava, pô, não tem nenhuma camisa para mim, por que eu vou estar presente? Entendeu? Então, quando entrou a N6, que é a marca, toda vez quando lançava a camisa, a gente postava, cadê a camisa feminina? Pelo amor de Deus, as mulheres estão aqui e tudo mais. E aí, quando entrou a N6, começaram a produzir camisas femininas. Entretanto, até hoje ainda não fazem camisa de goleiro feminina, coisa que a gente fica no pé. Pronto. Nem de goleiro, nem reserva, não fazem feminina. Por mais que a gente peça, tem uma camisa linda do Náutica nova, lançada branca, que tem 3 cores, inclusive, é uma camisa de goleiro, mas tem a preta, a azul e a branca. Poderiam lançar pelo menos um modelo feminino, e não foi lançado. E no Dia das Mulheres, ano passado, no Dia da Mulher, eu postei, gente, cadê uma homenagem às mulheres? Tipo assim, cadê uma camisa oficial para as mulheres, algo assim. E aí eu trabalho com design gráfico. E aí eu fiz uma camisa, um modelo, e em coisa de meia hora, postei no meu Twitter e deu uma repercussão imensa. Da galera toda que começar a comentar, pô, tão simples, pega esse modelo de Vitória, faz aí, por mais que seja atrasado, mas é o mês, faz no mês mesmo, por mais que não seja na data. E aí, depois de uma semana, eles anunciaram que ia ter uma camisa feminina, por conta da repercussão que deu. E aí, no começo, quando lançaram, porque a camisa é rosa, e aí, não sei se vocês sabem, mas o Náutico, pela torcida rival, é conhecida como Barbie, por ser vermelho e branco, aí a mistura é rosa, né? E aí fica a Barbie, a Barbie, a Barbie. E nisso, quando lançou a camisa, todo mundo, até próprios torcedores do Náutico, não, vou não comprar essa camisa, vão chamar ele de blá, 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 sem que o intuito não é esse, a ação é essa, entendeu? A gente tá ali por uma única causa, que é mostrar que a mulher tem espaço no futebol e a importância da gente nesse meio. Então, depois de muita choradeira, de muito torcedor, inclusive, lançaram a camisa. Choradeira eu falo no sentido de muito torcedor não querer a camisa por conta de ser rosa. Lançaram a camisa e deu uma boa repercussão, muita gente comprou, e é muito bacana ver que a gente fez essa diferença. Eu, como mulher, que postei lá e fiz, gente, vamos chegar juntas, as meninas timbuzeiras, timbuninas, compartilharam, né, deram opinião sobre. Então, é importante chegarmos juntas e por mais que, nesse caso, eu tenha visto como uma forma de se redimir, uma forma de, pô, a gente fez, mas fizeram, né? Então, é assim que se começa. Mas, às vezes, realmente é mais pelo like, é mais pela visualização que vão receber do que realmente pela ação. Antes da gente passar aqui para as perguntas do pessoal, já tem gente se inscrevendo no chat, eu queria mudar um pouquinho o foco. Vocês duas citaram aí em algum momento o futebol de mulheres dos respectivos clubes, né, do Náutico e do Corinthians. Eu queria saber se as organizações de vocês, né, as timbuzeiras e
o movimento Toda Poderosa, vocês acompanham alguma outra modalidade que não seja o futebol masculino? Como que funciona isso? Vocês se organizam para outras modalidades? Pode começar, Vitória. Então, o futebol feminino aqui, infelizmente, não tem a mesma visibilidade do futebol feminino que é no Sul, no Sudeste, né, que tem uma torcida que acompanha muito mais. O Náutico, nós temos apenas Pernambucano, né, e o Brasileirão. Entretanto, o Náutico não conseguiu se classificar, então a gente só joga o Pernambucano e a gente só joga até um pedaço do ano, né? Então a gente joga 2 meses de campeonato e do resto as meninas ficam paradas. E agora, inclusive, eu vou convidar vocês, porque vai lançar um novo projeto aqui em outubro, dia 6 de outubro, lança a Copa Maria Bonita, que é um campeonato feminino, é muito bacana. Eu fui para o lançamento, é bem interessante. Eu sempre estou postando nas minhas redes sociais, inclusive, em que vão ter alguns clubes. Eu vou até abrir aqui, licença, o Instagram para poder passar para vocês direitinho como é a questão. E é bem interessante, é um campeonato que só vão ter times do Nordeste femininos, né? Então são 6 clubes nordestinos e 2 clubes internacionais para dar essa visibilidade. E aí, o campeonato vai ser transmitido pela Premier também, alguns jogos. Então, vai ser muito bacana. O Náutico está incluso. Vou ler aqui para vocês os clubes que vão participar. O Sport está incluso, o Náutico, o Bahia, o Ceará, o CRB, o Botafogo da Paraíba e os 2 outros clubes internacionais que ainda não foram divulgados. O campeonato vai ocorrer entre o dia 6 de outubro e dia 15 de outubro. E isso é uma oportunidade para as meninas não ficarem paradas. E, assim, outra coisa, não só isso, mas tem duas coisas bem bacanas que vão ser envolvidas aqui. Os ingressos vão ser gratuitos, já para chamar o público, para dizer, não tem desculpa para você não estar presente, entendeu? Então vai, né, teu time, tu não gosta, tu não ama teu time, então vai apoiar. E vai ter premiação, e no final da premiação, porque do Pernambucano, muitas vezes a premiação que o clube ganha vai ser direcionada para o futebol masculino, mas nesse caso, não, a premiação é obrigatoriamente destinada ao futebol feminino. E as meninas também vão receber algo. Então, isso é muito bacana, porque incentiva o futebol feminino e incentiva nós também, que fazemos parte da torcida organizada, né, das timbuzeiras, a apoiar, a chegar junto, porque a gente apoia as meninas, a gente vê que o Náutico foi por muito tempo, e até hoje na verdade, um time que é muito... não tem essa responsabilidade, vamos dizer, com o futebol feminino. É tanto que as meninas fazem rifa para comprar coisas específicas, usam o uniforme masculino para jogar, porque não tem um uniforme feminino. E esse campeonato da Copa Maria Bonita dá essa responsabilidade, vocês vão ter que investir no futebol feminino, entendeu? Então, assim, foi uma ideia muito bacana. Foi mês passado que anunciaram pela FPF, muito bacana, vai ter o apoio da CBF, o apoio de FIFA, então, assim, é muito massa essa questão de estarem dando essa oportunidade às meninas, aos torcedores de acompanhar mais, porque a partir do momento que tem o futebol feminino em campo do nosso clube, a gente também tem vontade de assistir dos outros times também, de acompanhar, ver como é que está acontecendo, e transmitir também na televisão, né, que é algo que a gente vê pouquíssimo. Então, vê que vai ter também pela Premier. Então, vai ser algo... Renato mandou aqui, estarei em Recife, vou prestigiar. Estarei presente também, só mandar uma mensagem, que lá a gente se encontra, mas vai ser muito bacana. Eu tô com expectativa muito alta. Até postei hoje meus stories falando, tá chegando a Copa Maria Bonita. E, assim, nós temos jogadores de grandes nomes daqui, do Nordeste, né? Marta é uma delas. Então, assim, pode surgir novas revelações através dessa Copa. E a gente está muito ansiosa, vai ser uma oportunidade ótima para as meninas que ficam paradas por muito tempo. E é uma animação imensa aqui, porque é uma oportunidade muito grande, e até de crescer esse movimento. A ideia deles é esse ano serem apenas 6 clubes, mas futuramente chamar mais outras torcidas, como a do Santa Cruz, outros clubes, na verdade, como Santa Cruz, CSA, o Vitória, enfim. Então é muito massa e estamos na expectativa aqui. Sensacional. Eu vou falar para o Corinthians mandar um olheiro aí para a Copa Maria Bonita, para ver se traz... Ele pega nossas meninas. Com certeza. Olha, a realidade do Corinthians aqui é outra, né? No futebol feminino, fico muito feliz,
Mas, mesmo assim, a premiação do futebol feminino brasileiro, comparado ao masculino, parece que é 0,00060 e pouco por cento. Depois vocês dão uma olhadinha, mas é assim, é 0,000 alguma coisa. Ou seja, enquanto países ainda já conseguiram, né, os salários iguais, premiação igual, no Brasil ainda não. Tem um abismo aí de diferença. O Corinthians, o movimento da Poderosa Corintiana, a gente, desde o comecinho, quando era Corinthians, era Audax Corinthians. Audax é de Guarulhos, e a gente ainda tinha, né, uma parceria, Audax Corinthians. Eu lembro que eu ia assistir jogo lá no estádio do Audax, em Guarulhos, era eu e mais umas 10 pessoas, sendo que essas 10 era tudo familiar de jogador. Não tinha ninguém, assim. Era terrível, mas aí a gente falava, não, vamos, a gente colocar a bandeira. Hoje em dia tem outros coletivos legais do Corinthians, tem a Loucas por Ti Corinthians, que também sempre está nos jogos, né? Tem também a Malvinegras, que é um coletivo para juntar as meninas para irem assistir os jogos. Então, e a gente apoia muito esse tipo de coletivos, quanto mais melhor. E o Corinthians, além do futebol feminino, a gente tem outras modalidades também, que é o futsal do Corinthians, futsal masculino, temos natação, temos skate, temos surf, é muita coisa. Eu adoraria, eu assim, né, a gente fala corintiana até no ping-pong, mas o problema é acompanhar todo mundo, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente sempre fala muito do futebol masculino, né? Mas a gente tem que incentivar os nossos clubes a outras modalidades, porque senão vai morrer o vôlei, vai morrer o basquete, vai morrer o atletismo, e não pode, né? Um país não sobrevive só com uma modalidade, como futebol, a gente tem que incentivar outras modalidades. O basquete masculino, né, do Corinthians, foi campeão muitas vezes, teve o Oscar Schmidt, né, era uma coisa maravilhosa e acabou, voltou agora, mas está muito mal. O São Paulo está com uma equipe de basquete bem legal, e o Corinthians está se reestruturando. É uma pena, né, que no Brasil a gente tem que, parece que, escolher, né, um esporte do coração. E, na verdade, não. Eu gostaria que o Corinthians estivesse em tudo que é lugar e estivesse bem, incentivando. A gente tem, olha, assim, a gente tem cara... Bem, a gente tem futsal síndrome de Down do Corinthians, que nunca perdeu um jogo, e o nosso futsal síndrome de Down é praticamente a seleção brasileira inteira, que é treinada pelo Cleiton Monteiro, tá? Que é sensacional. Outra coisa, a gente tem uma atleta de equitação paraplégica, e ela ganha todos os prêmios. Ela tem que fazer rifa para conseguir participar dos torneios. E ela faz questão de representar o Corinthians. Só que no Corinthians, o clube é o seguinte, eles falam assim muitas vezes, olha, você pode usar o símbolo do Corinthians, beleza? Não vou te pedir royalties, nada, mas você vai ter que ir atrás de patrocínio. Então, tem muito atleta corintiano que não tem patrocínio nenhum do Corinthians, mas usa o escudo do Corinthians por amor e vai atrás de patrocínio. Essa atleta, cara, ela ganha todos os torneios de equitação paralímpicos que tem no Brasil inteiro. E ela faz o quê? Ela faz rifa de número, sabe? Toda hora eu estou lá assinando, comprando rifa dela para ela poder participar dos torneios. O futebol americano, o Steamrollers do Corinthians, também é
super premiado, ganha pra caramba. É o Trigo, ele veio dos Estados Unidos para cá com um sonho de montar uma equipe de futebol americano, foi lá no Corinthians, o Corinthians virou e falou assim, olha, pode usar o nosso escudo, mas você corre atrás. E o equipamento do futebol americano é caríssimo. Aqueles negócios que eles usam é, no mínimo, R$ 3.000. E cada atleta que compra, e o Trigo vai atrás de patrocínio, porque o Corinthians não dá um centavo. Então, isso também é um problema, porque o Corinthians só tem olhos para o futebol feminino. E uma grande torcida do Corinthians também, que diz que é corintiano, até no ping-pong, mas, na verdade, só prestigia o futebol masculino. Só para complementar também, que a Ana Lua falou, também falando em relação a outros esportes, eu acho que existe muito isso, realmente, de prestigiar só o futebol mesmo, né? Mas eu sempre falo uma coisa, que eu acho que eu sou mais apaixonada pelo meu clube, pelo Náutico, do que pelo futebol. Então, minha paixão maior é o Náutico. Eu até postei esses dias falando, gente, esse só sou eu ou vocês também têm uma paixão maior pelo clube do que pelo esporte em si? Então, assim, no Náutico a gente também tem outros esportes, infelizmente não com o número de visibilidade, né, como o futebol, mas nós temos o Remo, né, que é de onde surgiu o clube. Então, nós temos o Remo, que estava em competição agora, há pouco, há um tempo atrás, e ganhamos, inclusive, medalha. Temos basquete, temos vôlei, handebol, futsal também, mas não com a mesma visibilidade, né? Handebol e futsal, na verdade, eu acho que, tirando o futebol, é a segunda modalidade que tem maior visibilidade, por conta que vai desde os pequenininhos, né, do sub-7 até a galera mais velha. E o Remo, de onde o clube surgiu, né, vem tendo essa Corinthians também, viu? O Corinthians também surgiu do Remo, viu? Corinthians, Náutico. Corinthians, surgiu do Remo. O nosso escudo tem um Remo tem e Remo. surgiu do Remo. Muitos clubes aqui do Brasil surgiram, né, através do Remo. E, então, assim, o Náutico hoje vem, não da mesma forma, obviamente, o futebol muito, muito menor, até que o futebol feminino, mas ainda assim vem tendo essa questão de divulgar, chamar a torcida para apoiar, para assistir e estar junto. Então é importante. E por mais que não tenha um investimento, a gente sabe que o Náutico não é igual a um clube que está na Série A, né? O Náutico vem passando por situações complicadas financeiramente, então não tem condição de manter também diversos esportes. Mas sabe que se chamar a torcida chega junto, porque a torcida do Náutico é uma torcida que apoia muito, está presente bastante onde o clube está. Então é importante pelo menos essa divulgação, né? Eu acho que é importante e vem dando abertura a esses novos esportes. Ótimo, meninas. Eu vou abrir aqui para quem se inscreveu para fazer pergunta. Quem ainda tiver interesse, pode colocar no chat para a gente abrir para as perguntas. E lembrando também que o formulário para a presença, para o recebimento dos certificados, também está no chat. Bom, Socorro Cruz foi a primeira a fazer a inscrição. Socorro, pode abrir o microfone e fazer a pergunta para as meninas, por favor? Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Desculpa não poder ligar aqui a câmera no momento, mas na verdade não é nenhuma pergunta, né? Assim, estou muito feliz em ouvir aqui a Vitória, ouvir a Ana Lu falando tão bem, né, desses movimentos de torcida de mulheres, né? Eu sou piauiense de Teresina, Vitória, né? Sou nordestina, né? E eu queria dizer para você que eu sou jornalista e estou fazendo doutorado aqui no Rio, na UF. E a minha pesquisa, ela foi muito motivada por vocês, né? Do grupo de mulheres lá do Trio de Ferro, na verdade, assim, me estimulou, né, a escolher a minha pesquisa, na verdade, além de toda a minha trajetória, né, dentro do esporte, como mulher, como jornalista esportiva que cobria campeonatos de futebol dentro e fora do Piauí, né, e eu vivenciava vários tipos de situações que me levavam a enveredar um pouco por essa questão mais
se tratando de gênero, né, em função dessa necessidade que há, né, a gente tornar vocês muito mais visibilizadas, né, diante desse trabalho que vocês fazem tão bem, né. Então, a gente também tem um trabalho no Nordeste, eu sou do RENEM, né, o nosso grupo de pesquisa que trabalha sobre questões de mídia e esporte somente do Nordeste, e a gente tem tratado muito sobre o movimento de vocês lá, assim como também das Carolina, né, as meninas lá do Santa, o Elas e o Esporte. Então, a gente está sempre vendo vocês, a atuação de vocês, né, e vocês me incentivaram bastante a vir para cá, para o Rio, contar um pouco da historinha, né, então, eu estou trabalhando com as Tricolocas, né, do Bahia, Sim. e a Nação Empoderada aqui do Flamengo do Rio, né. Ai, que maravilhosa. Esse ano agora eu vou começar a fazer a pesquisa propriamente dita, para eu Pode falar. tentar, né, dar mais vozes também a vocês, né, a intenção também é essa, colaborar nesse sentido. Se eu não me engano, acho que a Renata falou também que trabalha com torcidas, é isso, Renata? Então, a minha pesquisa é sobre movimento de torcida de mulheres, então estou muito feliz em estar aqui ouvindo vocês, ouvindo essa experiência super interessante. Futuramente, com certeza, vai ter aí uma pesquisa que contribuirá com vocês ainda mais, né. Ai, que maravilhosa. Dizer que essa questão né, dos movimentos de mulheres, tanto no que diz respeito à torcida, como também no que diz respeito ao futebol de mulheres em si, né, eu tive a oportunidade de acompanhar no Piauí, como jornalista, né, uma Copa Piauiense de futebol amador, né, fizeram a Copa Piauiense em 222 municípios, masculina, né, e logo em seguida, né, a gente conseguiu fazer com que eles fizessem também uma Copa Feminina, né, o governo do estado, uma Copa Piauiense de futebol feminino, né, reunindo mais ou menos 50 municípios do estado. Então, são muitas histórias interessantes que tem, e, na verdade, é só para registrar isso, né, a minha satisfação, né, em poder estar aqui participando desse momento. Então, é importante dizer também que para a Ana Lu, que recentemente eu fiz um artigo, trabalhando um pouco sobre toda a poderosa corintiana, né, inclusive mandei para o Alaíque, um evento internacional, também já trabalhei com as tibunzeiras também, em outros momentos, né, e para não ficar em branco, nem prolongar um pouco mais, né, como é que vocês veem a questão do clubismo, né, dentro desses movimentos de torcidas, já que a maioria de vocês surgiu, né, no sentido de se unirem, exatamente com o propósito de irem ao estádio, de defender, né, o direito de participação, dentro e fora dos estádios, com as ações que vocês costumam realizar. Muito obrigada, tá, gente? Ah, obrigada. Primeiramente, agradecer, né, pelo carinho em relação ao nosso grupo. E pode contar com a gente que precisar. E em relação ao clubismo, eu acho que o clubismo sempre vai existir, né? É muito difícil você não ser clubista. Eu mesmo, eu falo que eu sou extremamente clubista. Entretanto, a gente sabe que a importância também do respeito, né? E de como a gente, até que ponto a gente pode ser clubista, né? Vamos dizer assim. Então, se existe muito respeito entre as torcidas femininas aqui, principalmente aqui em Pernambuco. Claro que existe a rivalidade, mas a rivalidade é dentro de campo, fora de campo, nós estamos juntas. E é isso, eu acho que o clubismo vai ter. É bom também ter essa greia, como falam aqui, né, aqui no Nordeste, que é essa resenha, a tiração de onda, mas sabendo que o respeito é a base, o principal, para que tudo possa fluir da melhor forma e que as coisas possam crescer e dar frutos ainda melhores, né? Bem, aqui em São Paulo, Maria, desde quando o movimento Toda Poderosa nasceu, a gente começou a participar de muitas manifestações, né, contra o impeachment e tudo mais, e a gente se reunia por cominas, por comunas, e sempre estivemos juntos. Eu sempre falo que a mulher, ela tem um papel apaziguador, né? Quanto mais mulheres em estádio, mais paz a gente vai ter em estádio. Mulheres, crianças. Então, tinha que ter políticas públicas
E aí, quando a pessoa fala que futebol e política não se misturam, a pessoa não está sabendo de nada do que ela está falando, né? Porque o futebol é um ato político, né? Já começa por aí. E a gente tem que agora começar a lutar por políticas públicas, para a gente poder ter mecanismos, projetos de lei que incentivem mais mulheres e crianças e esporte e tudo mais. E eu estou bem ligada nessa parte política, já estou conversando com deputada federal, deputada estadual aqui de São Paulo, sobre isso, porque eu acho que a gente já tem que subir um nível a mais, já pensar em políticas públicas, aí para a gente inserir mais mulheres, não só no futebol, mas em todo o esporte, em cargos e tudo mais. Mas, assim, falando do clubismo, né? Como eu falei, a mulher, ela tem esse perfil apaziguador. Você não vai ver duas mulheres com um pedaço de pau se batendo, como você vê dois homens, né, com um pedaço de pau se batendo por causa de um jogo que aconteceu a semana passada, porque os caras fazem pista em lugares totalmente aleatórios, outro dia e tudo mais. Então, você já não vê isso de mulheres. Eu tenho toda terça-feira um programa no YouTube, onde eu, corintiana, a gente faz um programa, uma palmeirense, uma São Paulina, uma flamenguista, uma atlética paranaense e uma América Mineiro. 6 mulheres falando de futebol, de boa, se divertindo, dando risada. A São Paulina, que é a Aliciane, hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, tá? Assim, de eu ir na casa dela, fazer churrasco, ela vem na minha casa, entendeu? E é isso, eu sempre falo, você é minha rival, você não é minha inimiga, eu não vou sair no tapa com você, nunca, entendeu? Porque, antes de mais nada, nós somos mulheres, já começa por aí. Eu vou sempre respeitar uma mulher, independente do time que ela torça, entendeu? Independente, primeiro ela é mulher, entendeu? Então, ela já é minha parceira. Ela só torce para outro time. Coitado, fazer o quê, né? Ninguém nasce perfeito, né? Ninguém nasce perfeito. Mas, assim, é isso que é legal. E eu acho que essa é a essência da mulher dentro do esporte, dentro do futebol. A gente se unir. O movimento Toda Poderosa, a gente tem seguidoras nossas do Flamengo, do Náutico, do Fortaleza, sabe? De tudo. Porque antes de ser corintiana, é um movimento que a gente quer acolher todas as mulheres que amam futebol. Porque o que a Vi sofre, eu sofro, ou já sofri, o que a Maria do Socorro já sofreu, eu vou sofrer, entendeu? Então é isso. Todas as mulheres que gostam de futebol, elas vão sofrer a mesma coisa. Independente se está no Corinthians, no Náutico, no Flamengo, é a mesma coisa. Então, a gente é isso, é união. Obrigada, meninas. Agora a gente tem a Marina para perguntar. Marina. E deixa eu ver se eu consigo, gente. Se eu cair aqui, vocês seguem o jogo aí. Passa para o Renato, tá? Marina, que eu devo você, Marina. Eu devo estar por aqui, ali, a minha internet está oscilando muito. Renato até acordou já, levantou da cama. Muito boa essa conversa aqui, né? Essa possibilidade de a gente estar batendo esse papo. E eu queria retomar uma coisa que vocês citaram, na verdade, que a Ana Lu citou lá no início da nossa conversa, né? Você falou que o movimento de vocês lá se considera um movimento feminista, não é isso? E a Vitória não citou, né, se as timbuzeiras são feministas ou não são feministas, então eu queria saber se existe alguma definição sobre isso, né, e os pontos de tensão que isso traz para a torcida, né, então, sem ficar também problematizando muito, né, porque, assim, feminismo pode ser um milhão de jeitos, mas eu queria saber da perspectiva de vocês e dos pontos de tensão nos próprios movimentos.
Ó, eu vou começar. Na torcida de vocês. Olha, eu vou começar, por exemplo, quando eu falei o movimento Toda Poderosa é feminista, muitas amigas minhas dos Gaviões da Fiel viraram para mim e falaram assim, Ana, eu não preciso de vocês, entendeu? Não preciso de feminismo. Eu faço sozinha, eu tenho meu espaço dentro da torcida sozinha, eu falo, parabéns, você é uma puta de uma feminista. Só que você não sabe, ou você não quer, entendeu? Então, assim, é muito como... porque, assim, a mídia e criou-se o negócio sobre o feminismo, que é uma coisa absurda, ai, que horror, são aquelas mulheres que odeiam homens e não sei o quê, radicais, etc. Então, tem muitas mulheres que elas dizem, não, eu não quero isso, pelo amor de Deus, vocês são muito chatas, né? Mas não é nada disso. E muita menina que fala que odeia o feminismo, que não precisa do feminismo, ela tem ações super feministas. Ela não precisa querer ou não, está dentro dela. E ela não precisa... Quando eu falo, eu sou feminista? Sou. Né? Eu me descobri feminista, né? Porque é uma descoberta. Você nasce mulher, mas você não nasce feminista. Né? Você se descobre feminista. E eu entendo mulheres, meninas que falam, não quero ter esse rótulo, porque esse rótulo é muito chato mesmo, né? As pessoas não gostam, né? Você recebe críticas, eu entendo. Tanto é que tem, a Loucas por Ti não é um movimento feminista, é um movimento feminino. Malvinegras não é feminista, é feminino. Mas tem dentro desses grupos que fazem parte do movimento Toda Poderosa. Ou seja, eu sou aqui feminista, mas eu estou nesse grupo que é só de mulheres e ponto. Né? Não quero lidar com o feminismo, porque você lidar com um feminismo é você lidar também com política. O movimento Toda Poderosa, a gente tem uma posição política. Se você entrar na nossa rede social, você sabe exatamente em quem todas nós vamos votar, em quem todas nós não vamos votar. É explícito. Né? Então, tem muitas mulheres, e é o direito de cada uma. Ela não quer se expor desse jeito, porque é você se expor. Então, tem isso. Mas, eu sempre falo, você pode não se intitular feminista para o mundo, mas dentro de você, você está fazendo ações feministas e está tudo bem, e está tudo lindo, e você está contribuindo aí para o futuro de todas as mulheres, de boa, você não precisa ter um título, ok? É isso. Concordo 100%. Eu acho que, assim, as timbuzeiras, nós somos, sim, um movimento feminista, até por conta que o que a gente luta, nós não falamos apenas de futebol, né, como eu já disse, que nós postamos também em relação ao que aconteceu, algumas acusações, causas específicas, como aconteceu da Tati, como aconteceu também fora do futebol, então, assim, podemos nos considerar, tanto que um dos nossos lemas é que nós somos um perfil, né, com um olhar diferenciado, né, um olhar alvirrubro através de um olhar feminino, o perfil alvirrubro através do olhar feminino. Então, a gente está aqui não só para falar de futebol como mulheres, mas para definir também o nosso papel na sociedade como mulher. Então, nós somos, sim, um perfil feminista. Claro que como a Ana falou, né, se intitular como um perfil feminista, de certa forma, a gente recebe muita crítica e a gente escuta muita coisa. Tem meninas do grupo que preferem se posicionar mais do que outras, isso é normal. E a gente respeita bastante isso, mas a gente sabe que a nossa causa, a gente sabe que, no geral, no consenso ali, a gente sabe que a gente quer para todas nós, entendeu? Então, nosso perfil é um perfil que está ali pelas mulheres, não só pelas alvirrubras, não só para as que gostam de futebol, não só que acompanham o Náutico, enfim, mas mulheres em geral.
e para defender nosso lugar, não só dentro do estádio, né? Eu acho que em diversos outros ambientes. Então, é isso. A gente que recebe muita crítica, a gente já recebeu muita crítica por ser um perfil de mulher, por mais que a gente às vezes nem se posiciona falando que nós somos feministas ou nós lutamos, mas só pelo fato da gente fazer um post ou comentar sobre um assunto específico já é o suficiente para receber crítica, para dizer que, muito mimimi. A gente entende que realmente tem pessoas que vão ter a cabeça mais fechada, a gente também, de certa forma, por mais que não aceite, nós respeitamos, assim, porque eu acho que muitas vezes nossa posição já é a resposta de tudo, mas é isso. Nós nos posicionamos, nós estamos pelo único objetivo, que é realmente defender a mulher dentro e fora do estádio, e eu acho que o movimento Timbuzeiras apresenta muito bem isso. Bom, sou eu, né? Primeiro, boa noite, todo mundo. Na verdade, vou tentar duas perguntas rápidas, tá? Abusando um pouco do tempo. Primeiro, assim, vocês já citaram, vocês já disseram que vocês têm diálogos, né, com outros movimentos, com outros coletivos de outros clubes, né? Então, há um diálogo supraclubístico aí. Mas, além desse diálogo mais informal, existe alguma organização, algo mais formal, como a Anatorg, por exemplo, né, das torcidas organizadas, ou a TAU, né, as torcidas antifascistas unidas? Mindu é meu amigão. Então, e aí, assim, existe vocês participam de alguma organização supraclubística, assim, mais formal, algum grupo desse? E a segunda questão era perguntar sobre as restrições, sabe, às membras, né? Se uma torcedora quer entrar, ou, por exemplo, o grupo aceita homens, só mulheres, se são só mulheres cis, mulheres trans, que tipo de restrição tem para a entrada dentro do, sabe, ou se há, por exemplo, a posição política alguma coisa, pode restringir a entrada de alguém ou não, como é isso em cada um dos coletivos de vocês? Obrigado, gente. No movimento Toda Poderosa, o Mindu da Anatorg é meu amigo pessoal, porque ele é Gaviões da Fiel, que nem eu, né? Então, a gente tem aí uma relação super legal. O movimento Toda Poderosa já participou do Agora São Elas, que foi um grande evento no Memorial Vergueiro, que foi um evento gigante. Eu já tive reuniões, né, representando o movimento Toda Poderosa, com a Alessi Brandão, que é deputada estadual de São Paulo. Agora, 2, 3 semanas atrás, eu tive reunião com a Sâmia Bonfim, que é candidata a deputada federal, que já, como eu falei, já vendo outros níveis aí de projetos de lei, né, de inclusão. Então, é isso. O movimento é um movimento super político, politizado, entendeu? A gente tem uma linha e a gente defende essa linha. Sobre homens, podem participar do movimento, né? Os homens aí de esquerda, e que são pró-feminista, e lógico, porque se não for, a gente bloqueia, e de boa, lá tem uma lista enorme de pessoas que a gente teve que bloquear, mas são sempre bem-vindos para ouvir, e também porque eu sou uma feminista, né? Que eu gosto de ouvir, né? Também os homens. A gente sabe que a gente tem várias seções aí do feminismo, e a gente é meio intersect, então a gente gosta de ouvir a opinião dos homens também, vocês são abertos a falar também. Meu marido, ele fala, ele mais ouve do que fala, mas ele fala também. E também trans, a gente tem seguidores nossos, seguidoras trans, já participei de vários encontros no Museu do Futebol do Pacaembu também, com movimentos trans e mais um movimento Toda Poderosa corintiana. Então, tudo que é para agregar é sempre bem-vindo, né?
Às vezes eu não penso numa coisa e você está pensando, aí eu falo, cara, olha só o Saldanha, meu, olha o que ele falou, cara, eu nunca pensei nisso, vou anotar. Mas eu dou os créditos para você, tá, Saldanha? Pode deixar que eu dou os créditos. É isso, né? Poderia repetir só a primeira pergunta que eu acabei esquecendo aqui. A memória tá péssima. Se além dessa conversa informal, essa amizade que você disse, por exemplo, que você tem com as meninas do esporte também, do Bahia, né, você citou também, se há alguma organização mais formal, sabe? Entre, por exemplo, os coletivos de Pernambuco, femininos, enfim, se há alguma organização mais formal. Essa seria a primeira pergunta. Então, infelizmente não, acho que muito pelo fato que o futebol aqui feminino, principalmente, não tem uma boa visualidade, tipo, uma boa visibilidade, então acaba que a gente não tem muito essa oportunidade, mas imagino que agora, com esse novo campeonato, talvez isso abra portas para nós que somos de organizadas, né, de movimentos feministas e femininos de times de futebol, tem a oportunidade de realmente trabalhar com algo mais sério, né? Realmente ir atrás, como a Ana Lu já falou, fazer, talvez até se inspirar, talvez não, né? Mas se inspirar realmente no movimento delas. Então, acho que talvez futuramente a gente chegue com algo do tipo. E a segunda pergunta, que foi em relação a como é para fazer parte, nós aceitamos mulheres, sendo cis, trans, nós aceitamos mulheres no nosso grupo, independente. E homens não fazem parte, nunca foi algo também que a gente sentou para conversar. Na hora do jogo, obviamente, homens estão presentes com a gente, tanto que as meninas vão com os namorados, levam amigos, e todo mundo está lá junto. Em relação a fazer, como é que faz parte do nosso grupo, nós normalmente temos uma faixa etária, na verdade, nós temos uma faixa etária para fazer parte a partir de 18 anos, porque você tem um pouco mais de liberdade para viajar, você acaba tendo um pouco mais você fica mais livre para ter uma ação. Eu não sou de Recife, eu sou de Garanhuns, interior. Então, você tem a oportunidade de vir a Garanhuns para assistir um jogo. Normalmente, quando você é maior de idade, você tem mais essa liberdade do que uma pessoa menor de idade. Porque nosso grupo, a parte que a gente tem, que são as 25 meninas, são nossas meninas, né, as 25, nós somos responsáveis pelas nossas redes sociais, nós somos responsáveis pelas ações, os desenvolvimentos e tudo mais. Mas quem está com a gente para ir para o estádio pode ir com qualquer idade, a gente não tem nenhuma burocracia em relação a isso, nem em relação, perguntou em relação à política e tudo mais, também não, até por conta que eu acho que a partir do momento que a gente limita isso, a gente acaba que perde talvez um grupo de mulheres que poderiam estar com a gente, ouvir um pouco sobre a nossa opinião em relação ao futebol e dar essa oportunidade de viver o que a gente vive. Então, é isso, nosso grupo ele está aberto para todas as mulheres. A gente, obviamente, a gente busca mulheres mais velhas pela questão, assim, 18 mais, pela questão de responsabilidade, né? E porque algumas já ocorreram também, infelizmente, outros casos de meninas mais novas. Eu acho que pelo futebol aqui, a mulher, na verdade, futebol não, perdão, a mulher no futebol não ser tão bem vista, muitas meninas acham que o grupo é só para ganhar uma visualização, para falar com algum jogador, que infelizmente já aconteceu, situações como essa, de rolar algum problema, e o nome das timbuzeiras, infelizmente, é que fica em jogo. Então, olha e fala, o grupo não tem credibilidade, porque o grupo existe ali para estar dando em cima de jogador, entendeu? Infelizmente, é uma situação que ocorreu já com a gente, então por isso que a gente evita meninas mais novas, porque foram com pessoas mais novas que isso aconteceu. Mas é um grupo que está aberto aí para a mulher que quer participar, que gosta do Náutico, que quer estar presente, entendeu? E também para ações fora também, então chegar junto com outros grupos, outros movimentos, é sempre muito prazeroso e muito bacana. Bom, então, para encerrar, a última inscrição para perguntas, a Larissa
Larissa, pode abrir o microfone, por favor. Oi, pessoal, estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Sim, boa noite. Bom, na Boa verdade, noite. a pergunta de Renato já contemplou bastante, né, o que eu ia perguntar, mas em relação, eu queria saber, principalmente de Vitória, como é, assim, se esse movimento do Náutico, ele tem ligações com outros movimentos, né, do Nordeste. Assim, você já falou de alguns, eu também cheguei um pouco atrasado, pode ser que eu tenha perdido alguma fala. Mas eu produzi um trabalho esse ano ainda sobre o Loucas pelo 13. É um movimento feminino e feminista de torcida aqui da Paraíba, do 13 Futebol Clube. E eu queria saber, assim, em relação à Paraíba, especificamente, se vocês têm alguma relação com algum coletivo de torcida feminino, feminista, daqui do estado. Então, em relação a essas coisas, a gente tem algumas ações que a gente já fez junto com algumas outras torcidas, como Elas pelo Esporte, as Coralinas, que são as torcedoras do Tricolor, eu esqueci agora, toda vez eu esqueço o nome das meninas do Bahia agora, Tricolocas, lembrei, Tricolocas, entre outros. Infelizmente, ainda da Paraíba não tem, mas vamos entrar em contato, inclusive, para fazer algumas ações. Eu acho que é muito importante a gente ter esse contato para, se por acaso, Copa do Nordeste, que é um campeonato que os times daqui do Nordeste têm essa força, né, obviamente, mas, tipo, os times da Paraíba, o 13, o Botafogo da Paraíba, o Campinense, são times que participam, às vezes, desses campeonatos, então é importante chegarmos juntas e conversarmos sobre isso, chegar junto e falar, gente, nós aqui de Pernambuco, o Trio de Ferro, né, os 3 grupos femininos aqui, estamos convidando vocês para a gente até assistir um jogo, para a gente conversar, fazer uma live, fazer alguma campanha juntos, acho que é bem importante. E vou até repassar isso para as meninas em relação às torcedoras, é do 13, né? Isso. Pronto. Para a gente seguir já nas redes sociais, criar esse vínculo com elas. Eu queria só completar a fala, né, parabenizá-las, tanto vocês, né, do Movimento Náutico, quanto o Todo Poderosa Corintiana. Eu utilizei bastante de vocês, né, na produção do meu trabalho, com certeza são referências no Brasil e é muito gratificante estar participando desse momento e aprendendo mais com vocês que vivenciam isso todos os dias, né, na prática e estão envolvidas nessa luta que é tão nossa e é tão importante. Então, parabenizá-las pelo trabalho e desejar só mais avanço, mais sucesso, porque nós que somos mulheres do futebol, nós precisamos desse espaço. E vocês contribuem muito para esse acesso, então agradecê-las de verdade, né, por esse momento e por todas as contribuições de vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, então a gente vai encerrando por aqui. Queria falar quem está aqui pela primeira vez, né? As meninas trouxeram algumas pessoas. Todos os meses nós fazemos um GFUT Convida para debater sobre algum tema com algum convidado diferente. Então, quem se interessar, só seguir as redes do GFUT, Instagram, Twitter e Facebook, que a gente anuncia por lá. Queria agradecer mais uma vez a Ana Lu e a Vitória por terem participado. Acho que foi ótimo papo, deu para a gente conversar sobre bastante assuntos diferentes e valeu demais. Obrigada, meninas. Foi um prazer, sempre que precisarem aí, estarei à disposição, não só eu, mas o grupo, né, as Timbuzeiras. E muito obrigada quem ficou até agora, ouviu a gente, compartilhou também. Espero que vocês tenham levado um pouquinho da nossa experiência também aí, saibam um pouquinho como é ser mulher, né? Vocês que são os homens que estão aqui na nossa live, mas as mulheres também que não frequentam tanto o estádio, saibam. E é maravilhoso, assim, não tem nada que eu ame mais que torcer pelo Náutico. É tanto que eu tenho até uma tatuagem aqui no meu timba, que é minha paixão desde pequena. E é muito bom falar um pouco sobre, compartilhar um pouco dessa minha experiência para vocês. Obrigada, Renata. Prazer, viu, Vi? Vamos Um prazer imenso. Participar do programa. Boa noite a todos. Muito obrigada aí por esse encontro. Também, quando quiserem, é só me chamar.
Quem quiser seguir o movimento Toda Poderosa Corintiana, a gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. E convido vocês também a assistir toda terça-feira a live 45 minutos, que é um programa que eu faço no YouTube, com eu, uma palmeirense, uma São Paulina, uma atlética paranaense, uma América, uma flamenguista. É um programa muito legal, que a gente debate aí a semana dos nossos times, e mostrar que a gente pode fazer um programa com rivais, bem-humorado, e sem ofensas, e é isso aí. Muito obrigada a todos, boa noite, e vai Corinthians. Eu sempre tenho que terminar com vai Corinthians, tá, gente? Faz parte, vai Corinthians. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.